Olá, gente, vamos falar sobre planilhas e aí falando sobre fórmulas. A gente vai relembrar sobre a fórmula conte-se. Conte.se, abre parênteses, coloco a célula inicial, no caso eu estou aqui na B, posso botar B6, a última célula será B21, e aí eu fecho, coloco o critério. O critério, no caso aqui, eu vou escolher o nome da linha 8, eminem, vou fechar e como vocês podem ver, não aconteceu nada porque eu não coloquei o igual propositalmente para que vocês entendessem que um dos erros que a gente comete é justamente esse, né? Um segundo erro que ocorre é na questão da digitação. Se vocês perceberem, essas duas aspas estão diferentes. Eu trocando a aspas aqui, ele vai funcionar agora. Então, eu pedi para contar, dentro do intervalo B6 a B21, quantos nomes tinham igual a Eminem. O que aconteceu? Ele mostrou apenas um, porque só tem o número 8, que é igual, certo? Então, só para evidenciar, nós fazemos dessa forma, a fórmula conte-se. E o critério eu vou deixar em aberto, porque a gente vai usar, né, em outras fórmulas desse jeito. O critério. Certo? Então, aqui, agora eu quero que você faça a fórmula do conte-se, mas que os valores sejam maior ou igual a 6. Igual conte.se, abre parênteses, C, no caso da coluna que eu estou, 6 é o início, a primeira célula que eu quero do meu intervalo, 2 pontos para dizer que é um intervalo, e no final C21, que é a última célula do meu intervalo, ok? O Taylor Swift está lá no 21, então é o meu intervalo final. Agora eu tenho que colocar o critério. O meu critério vai ser maior ou igual a 6, fecho aspas, fecho parênteses e dou OK. E aí ele contou que tem 10 alunos que estão com notas acima ou igual a 6, certo? Da mesma forma que eu vou fazer agora nesta segunda coluna, na coluna D, igual conte-se ponto SE, e aí a primeira célula vai ser D6, e aí se eu colocar ponto e vírgula, que é um dos erros que nós cometemos, eu estou dizendo à planilha que eu não estou colocando um intervalo, e sim eu estou colocando duas células, uma D6 e uma 21. E isso, claro, vai me gerar um erro, mesmo que o critério esteja correto. Por quê? Porque ele está pedindo um intervalo. E intervalo eu represento com 2 pontos. Então, ele deu um erro. Para corrigir esse erro, e aí você vê que ele está evidenciando a célula T6 e a célula 21, certo? Então, para corrigir esse erro, eu venho aqui no ponto e vírgula e substituo por 2 pontos. Então, intervalos é sempre representado por célula inicial, 2 pontos, célula final. Vamos para a terceira coluna, relembrando a fórmula conte-se. Então, eu vou ser igual a conte.se, abro parênteses, certo? E coloco célula inicial é 6. 2 pontos, célula final é 21.
Já falei do meu intervalo, agora eu vou colocar o critério. Entre aspas, igual a maior ou igual a 6, fecho aspas, e pronto. E, por fim, ainda não, eu tenho mais um. E aí eu posso também, falando sobre os erros, que é a célula de critério, quando eu cometo um erro também, e como escrever o critério, eu termino errando minha fórmula e fico quebrando minha cabeça. Então, se eu escrever maior ou igual a 6, fechar parênteses, ele vai dar um erro porque ele não está entre aspas. E resolver o problema é eu colocar entre aspas. Mas cuidado que às vezes eu posso esquecer um dos sinais. Então, se eu coloco o sinal só de maior no meu critério, eu não vou contar com as células que não estão com valor igual a 6. Por exemplo, essa eu não vou contar. 2, 3, 4 e 5 células. Então, para aqui, então o valor correto seria 12. Como eu botei o critério errado, só maior que 6, ele só contou 7. Se eu botar maior ou igual a 6, ele vai contar as 12. Ok? Então, cuidado nisso aí. E outro detalhe, que não se diz respeito ao ponto si, é um dos erros que a gente comete, mas é do acento. Isso quando a gente for escrever média numa planilha onde ela receba, né, a fórmula média e que o idioma dela esteja em português. Mas aqui não é o caso, vou continuar com conte-se, e aí abro parênteses, eu estou na coluna G, então é de G6 a G21, repetindo os meus intervalos, só mudando a coluna, e o critério vai ser maior ou igual a 6, fecha aspas, fecha parênteses. Pronto. Dessa forma, eu concluí o lembrete ou relembrete da fórmula Conte-se. Ok? O que eu quero que vocês façam agora é justamente cada uma das fórmulas usando o critério menor do que 6. Ok? Vou deixar aqui escrito menor do que 6. Então, para a coluna C, com relação a todo esse intervalo das notas na coluna C, na coluna D, e aqui é que você vai escrever a fórmula, na coluna E, na coluna F e na coluna G. Ok? Vamos relembrar agora a respeito de soma. Então, eu quero somar os valores dessa linha, ou seja, qual é o valor total da soma das notas de Ariane Grande. Como é que eu faço isso? Igual, o nome da fórmula, soma, abro parênteses, no caso, a soma, eu posso escrever de duas formas. Eu posso escrever cada uma das células que eu quero somar, isso se as células não forem consecutivas, não forem adjacentes, né? Mas se as células são adjacentes, eu só preciso escolher o primeiro, a primeira célula, que é a célula inicial, e a última como um intervalo. Então, eu vou escrever um intervalo aqui. O intervalo seria C6, 2 pontos para representar o intervalo, e a última seria G6. Fecho o parênteses e OK. Pronto. Eu tenho 29, ele ficou com 29,00. Da mesma forma que para B ou C, eu posso fazer a mesma fórmula, relembrando, e aí eu coloco a célula inicial, ou só exemplificando de outra forma, eu posso botar C6, como eu não vou falar de intervalo, eu boto ponto e vírgula. D6, não estou falando de intervalo, então eu estou botando ponto e vírgula.
E6, ponto e vírgula, F6, ponto e vírgula, e G6. Não boto mais ponto e vírgula porque eu vou fechar com o parênteses. E aí dou o OK, ele vai fazer a somatória. E, coincidentemente, né, ele deu a mesma soma. Por quê? Porque, na verdade, eu botei 6. Então, você vê que quando eu boto a fórmula em modo edição, no notebook em F2, ele mostra tudo 6. Aqui eu deveria escrever F7 e não F6. Esse erro é muito fácil de a gente cometer, assim como eu cometi. Então, cuidado para evitar esses erros. E Bruno Mas. Bruno Mas eu escrevo soma, abro parênteses. Vou escrever C8, ponto e vírgula, D8, ponto e vírgula, E8, ponto e vírgula, F8, ponto e vírgula, G8. E aí, fecho e dou OK. Lembrando, gente, que o objetivo das fórmulas é somarem, no caso da soma, é somar intervalos inteiros. Claro que, se você tiver uma necessidade, você pode fazer dessa forma, somar apenas algumas células, e aí você vai separar por ponto e vírgula. Mas, se você for somar apenas intervalos, você vai botar a célula inicial, C9, e a célula final, G9. E aí, ele vai fazer o somatório completo. Para eu conferir se isso está correto, eu posso, no meu caso aqui, dar um F2, botei em modo edição, ele está mostrando o intervalo, F2, ele está mostrando todas as células selecionadas, aí F2 de novo, todas as células selecionadas, e F2 está mostrando o intervalo. Então, com 2 pontos eu escrevo intervalo, com ponto e vírgula eu escrevo linhas diferentes. E nessa outra parte que eu estou selecionando aqui, vocês vão completar, né, com as fórmulas de soma para a gente relembrar. E agora a gente vai para a fórmula de média. Muito importante. Na fórmula de média, foi o que eu falei a respeito do erro do acento. Como o meu LibreOffice está em português, eu tenho que usar o acento. Então, se eu escrever igual média e abro, você vê que ele não mostrou nenhuma dica. Mesmo que eu faça mostre o intervalo correto, C6, intervalo G6, feche parênteses. É só isso. Eu estou dizendo para minha planilha que eu quero que ele faça a média do intervalo das fórmulas. Quando eu der, ele vai dar um erro. O erro se refere ao acento. Então, se eu colocar acento aqui, a minha fórmula vai estar correta. Então, ele fez a média justamente do intervalo de C6 a G6, que é o que eu pedi para ele fazer. Excluir, claro, a célula de soma para evitar erros. Então, ele somou 7 e 6, 13, 13 e 5, 18, 18 e 6, 24, 24 e 6, e 5, 29. 29 dividido por 1, 2, 3, 4, 5. 29 dividido por 5 dá 5,8, certo? Porque 5 vezes 5 dá 25 e 5 vezes 0,8 dá 4. 25 mais 4, 29. Beleza? A mesma coisa eu vou fazer aqui. Igual a média com acento. E aí eu boto acento na média, abro parênteses, falando do intervalo C7 com 2 pontos, G7. Pronto, é só isso. Média, eu digo para minha planilha, eu quero que você faça a média do intervalo dessas células aí. Então, fechei 4,20. Então, ó, F2 para botar em modo edição, ele está mostrando o intervalo. Só mais uma vez, vamos ver lá, média, e aí quando eu coloco média e abro parênteses, ele já mostra como é que eu escrevo aqui
a média. Eu posso botar número a número. Da mesma forma que eu faço soma, eu posso botar média, porque pode ser que eu não queira média de todos os valores. No caso aqui, eu posso botar C8, ponto e vírgula. Ponto e vírgula representa células individuais. D8, E8, F8 e G8. Fecho, e aí eu tenho minha média. Se eu der ele está mostrando todas as células que foram selecionadas. C8, D8, E8, F8 e G8. Ok? Mas a gente sabe que o objetivo é normalmente intervalos, mas você pode usar as duas formas, dependendo como vai ser sua prática. Aqui eu estou simulando uma tabela de alunos que fizeram 5 atividades, e aí eu estou fazendo a média desse aluno com relação às 5 atividades. Eu boto C9, intervalo representado por 2 pontos, G9. Opa, G9 e fecho. Fechei da forma. Pronto. Média é bem simples. Assim, vocês, com o passar do tempo, já vão pegando o traquejo, vocês já sabem como é que se escreve o intervalo, já treinamos conte-se, já treinamos soma, agora aprendemos média. Com média, aí a gente já sabe como é que funciona. No caso aqui da célula, da fórmula máximo, eu vou fazer da mesma forma. O que a fórmula máximo faz? Pega o maior valor que eu tenho naquele intervalo. Então, igual máximo, e aí já me aparece a fórmula lá, e aí eu vou botar o intervalo. C, no caso eu estou na coluna C6, intervalo representado por 2 pontos, C21. Ok? E aí ele disse para mim que o valor máximo que se apresenta nesse intervalo é o 9. E o valor mínimo? Valor mínimo, mesma coisa. Mínimo, abro parênteses e escrevo o intervalo. C6, 2 pontos, C21. Fazendo isso, eu vou ter o valor mínimo, porém, eu tenho que escrever o I aqui que eu esqueci, certo? Mínimo com acento, e aí o valor mínimo é 2. Ok? Então, intervalo máximo, intervalo. De acordo com guia trabalhista, em qualquer Mínimo, C6 a C21 é o intervalo. Ok? Já deu. Vou repetir o máximo. Máximo é máximo com acento, abre parênteses, e aí eu vou escrever. No caso aqui, eu já mudei de coluna, D6, intervalo, D21. Ok? Então, também é 9. Ok? E agora o mínimo. Mínimo, também com acento. E vamos colocar o intervalo. D6, intervalo, D21. Fecho parênteses. E o valor mínimo é 3. Confiram com calma, ver se está correto, né? Antes de concluir. Mais um exercício máximo, abro parênteses, escrevo, agora eu estou na coluna E, então é E6, intervalo, E21. Fechei, ok, o valor máximo é 10. E aí, se vocês olharem rapidamente na coluna, dá para identificar que é isso mesmo. E o valor mínimo é 6, intervalo, é 22. Ok? Essas outras células vocês vão fazer no fim. Então, a atividade de vocês é fazer primeiro do critério menor que 6, fazer a soma, fazer a média,
e depois fazer o máximo, fazer o mínimo. Quando concluírem isso, e aí vocês concluem a atividade, podem anexar na plataforma. Se não conseguirem anexar na plataforma por algum motivo, mandem para mim no e-mail. Ok, gente? É isso. Obrigado. Até mais.